hoje, para iniciar a nossa semana, nós teremos a Viviane Guimarães. Então, vamos lá falar sobre o que ensinar para os nossos meninos em época de quarentena, Vivi? Então, eu sempre falo assim, quando a gente está falando de uma pessoa com deficiência, não só os nossos autistas, né? A deficiência do modo geral, eu acho que a palavra-chave é depende. Aham, Depende muito do que essa criança, do que esse jovem dá conta de fazer. A gente realmente nem subutilizar, nem sobrepujar o que ele pode fazer, né? A gente precisa verificar que existem muitas atividades que a gente trabalha com eles e que são muito importantes para depois se alfabetizar, né? Que a gente está isso. trabalhando toda essa consciência corporal, essas atividades que ele vai precisar fazer, porque como a gente sempre conversa, a alfabetização ela não é uma coisa que o nosso organismo nasceu para fazer, né? A gente não Aham, nasceu para escrever, a gente nasceu para falar. Mas ler e escrever é uma invenção humana. Tanto que a gente não usa uma área só do cérebro. Por exemplo, quando a gente vai ver, o nosso cérebro tem uma área específica para a visão, que é o occipital. Já quando a gente vai, por exemplo, ler e escrever, a gente usa o cérebro todo. Por aham. isso que estimular todas as partes do cérebro é tão importante. Isso, e aí vai de encontro à pergunta aqui da Marli, né? Hum, Como orientar pais que têm filhos com DI em casa? Então, é independente da deficiência. isso, Estimular todas as áreas do cérebro é importante para todos nós, né, Vivi? o Caio, por exemplo, ele só foi falar bem mesmo com 7 para 8 anos. E usar a fala no sentido de se comunicar mesmo, porque antes ele falava uma palavra aqui, outra ali, mas estava Não falando se sozinho, fazendo comunicava. aquela correria que era normal dele, né? Então, então a gente trabalhar essa parte, a gente sempre incentivar. Se o seu filho não fala absolutamente nada, se ele só aponta, se ele pega você, leva a tua mão para pegar o que ele quer, faz faz com que ele faça nem que seja um sonzinho, porque senão fica muito fácil. Se eu sempre apontar e tiver o que eu estou pedindo, se tiver o que eu estou precisando, para que eu vou falar? Tá todo mundo me entendendo? É ensinar para todos e para cada um, Ah, vou até anotar. Anota né? aí, gente. Então, ensinar para todos e para cada um. Então, a gente pensar realmente como que eu vou conseguir acessar o maior número de alunos, mas não esquecendo daquele que mais precisa. E eu sempre converso com os pais e com os professores da importância dessa parceria, porque assim, não existe ninguém que conheça os meus filhos melhor do que eu. Mas uma coisa é meu filho em casa. A outra é meu filho lá na escola, junto com outros 30 alunos, que ele vai ter que saber a dividir. Então, o professor tem uma visão na sala de aula que eu não tenho. Aham, Então, a gente precisa juntar essas duas visões para que a gente possa acessar melhor essa criança. Porque isso, não é o que eu desejo como mãe, é o que é melhor para ele. isso. Quando a gente está tratando de uma pessoa com deficiência, a gente precisa ter um currículo mais funcional para eles. Verificar Aham, realmente o que vai ser importante. E esse diálogo com a escola é muito bom. Porque muitas vezes a gente recebe assim uma mãe e um pai falando: poxa, mas ele não está aprendendo nada na escola, ele não está fazendo nada. Calma, não é assim. Porque você está querendo que ele tenha um crescimento pela sua própria ansiedade que ele não vai conseguir. E essa sua ansiedade vai atrapalhar realmente o desenvolvimento dele. Olha, aham. ele pode ser que ele não termine um ano lendo, mas, poxa, se ele já saiu de um pré-silábico para um silábico com valor sonoro, eu vou dizer que ele perdeu o ano? Não, não perdeu.
Lembra? É um conhecimento que a gente não foi preparado para ter. Então, a gente precisa saber que, às vezes, o aluno ele vai precisar de mais de um ano para se alfabetizar, dependendo da deficiência que ele tem. Então, pode ser que ele precise consolidar certos conhecimentos anteriores para depois a gente conseguir avançar. E isso não é só para alfabetização, né? Isso para todas as matérias, independente da série que ele esteja, né? Sim, por exemplo, aulas remotas, né? Agora a aula pela internet. O filho consegue ficar 5, no máximo 10 minutos em frente ao computador. E a aula durava 50 minutos, como a aula presencial, física. Essa aula, gente, agora é outra aula, é um outro tempo. Os professores precisam conversar entre si para que muitas atividades não sejam entregues no mesmo dia. Porque a gente sabe que aluno sempre deixa para a última hora. Então, se todos forem, sei lá, 10 atividades para serem entregues, sei lá, dia 11 de maio, eles vão ficar sobrecarregados. Sim. Porque eles vão deixar, por mais que a gente esteja do lado, por mais que a gente tente ajudar, não tem jeito, eles vão deixar para o último minuto. Então, vão ser 10 atividades. Então, vamos combinar para que esse calendário também seja diferenciado. 2, 3 atividades por dia para serem entregues. Hoje a gente está na era da neurociência, né? Que aprender é tão difícil que ela modifica uma parte do cérebro da gente. Então, para você aprender, você precisa repetir. Você precisa ver aquilo mais de uma vez. Porque a nossa curva do esquecimento, daqui a 3 dias, se você não está anotando nada do que a gente está conversando, você já se esqueceu de 60% do que a gente falou. Daqui a 7, você não lembra mais nada. Isso. Outra questão que eu queria colocar dentro do que você está falando é ensinar de diversas formas também. Então, às vezes, eu falando, mesmo que seja o mesmo assunto, mesmo que seja repetindo, não vai ficar tanto como se, por exemplo, eu mostrar uma imagem. Ou quando eu dou exemplos, uma coisa que eu aprendi muito, tudo que a gente vai ensinar, é importante que a gente dê o exemplo, porque o exemplo é mais fácil da gente guardar, né? Da gente depois recuperar na memória. Uma coisa que a Unesco também falou que foi importante é que você não fique mudando muito a plataforma. Então, não fica assim, hoje eu vou usar o YouTube, amanhã eu vou usar o Instagram, depois de amanhã eu vou usar o Teams, depois eu vou... Não, tenta fazer tudo na mesma plataforma, porque essa readaptação é muito difícil, né? Exatamente. Gostam dessa rotina e como a Marli colocou, os nossos autistas, eles têm muito isso de esquecer, né? Você acaba de ensinar uma coisa e no outro dia eles voltam e não lembram mais. Por isso que essa repetição é tão importante para você ficar realmente fazendo isso com mais frequência para que eles consigam assimilar. E pensando em várias formas, que é outro ponto que eu acho muito importante também, né? É a gente priorizar esse lado psicossocial ao educacional. A gente precisa ter esse olhar para verificar. Será que esse meu aluno está bem? Será que essa família, porque não é só o aluno, né? A família também precisa estar estruturada para conseguir receber esse novo ensinamento, porque ela vai ter que estudar, como você falou, né? Ela vai ter que ajudar o filho dela. Essa falta desse convívio, né, com o professor. Eu vejo meu filho tendo aula online e quando acaba ele fala assim: ai, mãe, eu queria tanto estar vendo o meu professor mais perto. Então, não é só ter aulas online, é ter também, por exemplo, o serviço do SOI, de orientação educacional, né? Indo lá e conversar com os alunos. Como é que vocês estão se sentindo? O que vocês estão achando dessas aulas? Vocês acham que está tendo muita aula? Vocês acham que está tendo muita atividade? Como é que está sendo na casa de vocês? E aí, eles ouvirem um grupo e eles terem aquele olhar. Aquele aluno que eles perceberem que está tendo mais dificuldade, aí eles podem fazer uma aula só, um bate-papo só com aquele aluno, para verificar como
ele está se comportando, como é que ele está se sentindo, aqueles alunos que estão deixando de fazer mais atividades do que a grande maioria, como é que eles estão se sentindo nessa hora? Como é que eles estão se organizando com isso, né? Para a Aham. gente, que eu sempre falo assim, para a gente não perder o ano, não no sentido de perder conteúdo, não. Perder o vínculo com a escola, perder o gosto de estudar, né? E A aí afetividade, né? isso, a afetividade, entendeu? O estar junto, o gostar. Então, eu sempre falo para os pais, olha, gente, os primeiros anos na escola são anos mais difíceis, o primeiro e o segundo ano, porque é uma adaptação da criança na escola, é uma adaptação a uma nova turma, a um novo professor, a um novo espaço, né? Ele não conhece ninguém. E aí a escola precisa se adaptar com ele também, conhecer o jeito dele, saber aquilo que você falou. Será que ele é mais visual? Será que ele é mais auditivo? Ele gosta de pistas visuais? Ele prefere sentar mais separado? Ele não se importa de sentar junto com alguém? Então, isso tudo é quase um ano que a gente leva para conseguir perceber isso. Eu falo que o Moab mudou a minha vida. Antes eu pensava, eu via muito o Caio, e aí quando eu entrei para o Moab, né, Mara, a gente passa a ver muito além dos nossos filhos, né? A gente passa a perceber a comunidade dos autistas, então eu não estou lutando pelo meu filho, pelo que ele consegue, pelo que ele pode fazer, mas a gente luta por todos eles, para os que têm voz, pelos que não têm voz ainda, né? Que a gente sempre acredita na importância dessa estimulação. Não desistam dos seus filhos, não desistam da escola, abram o diálogo, estejam dispostos a ouvir. Às vezes a gente não ouve o que a gente gostaria, mas às vezes é o ideal para aquela criança. Vamos deixar de pensar no eu e vamos pensar naquela pessoa que está precisando. E a gente precisa ter esse diálogo sempre aberto, né? A gente sempre precisa Com pensar certeza. de que melhor forma a gente vai poder atender aquela criança. Vamos usar o depende. O que eu gostaria que fosse para o meu filho, pode ser que naquele momento não seja o ideal. Ah, mas o meu filho já tem 9 anos, então ele tem que se alfabetizar. Eu odeio esse tem que. Não tem Aham. que nada. Vai Isso. depender da capacidade dele. Então, vamos verificar se ele tem o pré-requisito para qualquer conhecimento. Eu falo muito nos meus cursos. Se eu fosse, descesse um avião e dissesse, olha, vai pilotar um avião agora. Eu não tenho pré-requisito para fazer isso. Eu não vou conseguir. Mas pode ser se eu fizer um curso, se eu fizer, eu consiga fazer isso lá na frente. Então, vamos ver os pré-requisitos necessários, vamos respeitar os limites dos nossos filhos e não vamos também subjugar o que ele pode fazer. Vamos cobrar dele o que ele pode. Isso. Vamos sempre pensar em pequenos passos para que a gente realmente consiga fazer com que ele se desenvolva, que é o que a gente quer, que eles tenham autonomia, né, Mara? A Isso, gente isso. O objetivo final tem que ser autonomia com felicidade, um passo de cada vez. Eu costumo isso, dizer também, colocar pequenos desafios, porque às vezes a gente se acomoda, aí fica aquela vida cômoda, tanto para mim quanto para ele. Eu não coloco desafios, eu não desestabilizo. A desestabilização ela é importante para a gente aprender coisas e para a isso. gente É. continuar adiante, né? Isso. E professores sempre comecem com o primeiro passo, que é façam uma sondagem inicial. Eu só vou conseguir saber o que eu preciso fazer se eu tirar esse retrato inicial. No início do ano eu vou saber o que ele já sabe, o que ele está em processo de aprendizagem e o que ele não aprendeu. Para que todas as vezes que eu for fazer uma reunião com os pais, eu mostre para ele, olha, eu fiz esse planejamento com base nessa avaliação, eu preciso que vocês me ajudem em determinada tarefa, em determinada... E sempre mostrar que o teu planejamento está sendo com base naquela criança. A gente pensando no desenvolvimento dela e comparando somente ela com ela mesma. Isso mesmo. E em parceria, família e escola não são
lados opostos, gente. São Então, a complementares. mesma coisa, complementares. Os profissionais, se a pessoa tem outros profissionais também. Eu, por exemplo, como psicopedagoga, sempre me coloco à disposição para Isso, auxiliar no que eu puder, para a gente trabalhar em conjunto, em isso. parceria, porque assim vai dar certo e um ajudando o outro. Porque se eu trabalhar sozinha, eu vou colocar muito peso nas minhas costas, né? Sem necessidade. Ai, Vivi, muito obrigada. Ai, Agradeço demais, demais. Muito obrigada, Vivi. foi um prazer. Beijo. Obrigada, amor. Beijo.